Olá, sejam muito bem-vindos. Está no ar o Saúde RS, o Jornal da Saúde aqui na Masper TV. Eu sou o Paulo Viana e agradeço a sua audiência. Vamos aos destaques. Hoje, Fevereiro Laranja, conscientização sobre a leucemia e a importância do diagnóstico precoce. E ainda, os avanços da medicina com destaque para cirurgias robóticas, saúde capilar e o melhor tratamento do câncer de mama. Com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil, começa agora o seu guia completo de saúde. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. E Gerifácil. Facilidade para quem cuida. O mês de fevereiro é marcado pela campanha Fevereiro Laranja, que busca conscientizar a população sobre a leucemia e a importância do diagnóstico precoce. Para falar sobre esse tema, recebemos o Dr. Marcelo Capra, médico hematologista, coordenador do Serviço de Hematologia do Hospital Mãe de Deus e presidente do Departamento de Hematologia e Hemoterapia da Associação Médica do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao Saúde RS. Bom dia, Paulo. É um prazer Paulo. recebê-lo. Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes do Saúde RS. É um prazer estar aqui de novo, falando desse assunto que é tão importante, né, e tão significativo para a população, que são as leucemias, né? As leucemias são um grande temor dos pacientes, né, e um diagnóstico de leucemia está frequentemente associado à morte. Então, é importante esses meses de conscientização para a gente trazer aqui conceitos, né, assim, mais, de certa forma, mais técnicos, para desmistificar um pouco esse conceito ruim das leucemias, né? Obviamente que doenças não têm conceitos bons nunca, mas frente a um diagnóstico desses, o paciente saber exatamente o que isso quer dizer e também trazer para a população, né, sugestões ou sinais e sintomas precoces que as pessoas possam identificar e precocemente, então, procurar atendimento. Doutor, o que é leucemia? Bom, leucemia é um tipo de câncer, né, do sistema sanguíneo, digamos assim. São tumores que têm origem nas células-tronco, que são as matrizes do sangue, né? São as células que dão origem ao sangue, que ficam dentro dos ossos, dentro da medula óssea. Então, nosso sangue é produzido diariamente, milhões de células, e essas matrizes ficam dentro dos ossos. Com a reprodução dessas células-tronco, elas dão origem a filhas, que vão circular na corrente sanguínea. Então, são três tipos básicos de elementos do sangue: os glóbulos brancos, que nos defendem das infecções, os glóbulos vermelhos, que carregam o oxigênio, e as plaquetas, que fazem a coagulação do sangue. Grosso modo, esse é o nosso sistema sanguíneo. Os glóbulos brancos, quando eles perdem o controle sobre essa reprodução, eles dão origem, então, a um tumor com uma proliferação muito grande, né? Um grande número de glóbulos brancos de maneira descontrolada. Essa produção deixa o sangue, né? Isso foi assim que foi descrito há muitos anos atrás, com aspecto leitoso. E por isso, em alemão, o termo leucemia significa sangue branco. E isso vem da falta de glóbulos vermelhos, porque essa produção excessiva de glóbulos brancos prejudica a produção de glóbulos vermelhos. O sangue é vermelho por causa dos glóbulos vermelhos, e aumenta o número de glóbulos brancos, deixando o sangue com aspecto leitoso. Então, por isso, os primeiros casos descritos na literatura médica cunharam esse termo de leucemia, que significa literalmente sangue branco. Quais são as causas e os fatores de risco? Bom, os fatores de risco são muito poucos, assim, não há um grande fator de risco como para outros tumores para as leucemias, né? Existem teorias, enfim, o tabagismo tem um fator, um peso muito pequeno, mas em alguns tipos de leucemia ele existe. Os vírus têm algumas também teorias, mas nada muito comprovado. Não se sabe, na verdade, algum fator de risco mais concreto, né? A radiação ionizante, especialmente não radiação solar, mas radiação de quem trabalha em determinadas profissões, como radiação gama, né, é um fator de risco. Os produtos derivados do petróleo também, alguns fatores de risco, né, como especialmente alguns produtos usados para
alisamento progressivo, né, o que foi até proibido pela Anvisa. Então, são pouquíssimos fatores que têm peso. A grande maioria dos casos não há um fator conhecido. Como a leucemia é classificada e quais são os tipos que existem? Bom, existem 4 tipos básicos, né? Nós temos, então, a primeira grande divisão, ela vem do comportamento da leucemia. Existem leucemias agudas, em que o paciente, ao ocorrer essa perda do controle da produção dos glóbulos brancos, rapidamente o paciente vai ter sintomas, e a gente chama isso de leucemias agudas. E existe outra linha, que são as leucemias crônicas, em que essas células se reproduzem mais lentamente e o paciente vai ter sintomas em meses ou anos, inclusive. E isso faz toda a diferença, né? Tem pacientes que começam um quadro de leucemia e rapidamente morrem, se não tratados, e em outros casos o paciente convive anos com isso e nem sabia, e num check-up apareceu um exame e alguém falou em leucemia. Então são 2 grandes divisões iniciais. Depois existe uma divisão pelas células de origem, por qual célula que houve o defeito genético, não que a pessoa nasceu com defeito genético, mas aquela célula, na hora de se reproduzir, o DNA dela deu alguma alteração e ela perdeu o controle da sua própria reprodução. Isso explode uma produção aumentada de células malignas. Então, existem leucemias da série mieloide e da série linfóide. Então, a gente tem 4 grandes grupos de leucemias: leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfocítica crônica. São 4 grandes tipos, mas que refletem o comportamento das células e a origem dela, né? Qual é a incidência e a prevalência da leucemia no Brasil e no mundo? Bom, as leucemias são tumores raros, né? Então, dito isso, a gente tem as mais frequentes em torno de 5 casos por 100 mil habitantes por ano. Então, existem leucemias mais comuns em crianças, leucemias mais comuns em adultos. A leucemia linfoblástica aguda 90% dos tumores da infância são as leucemias agudas, que tem uma taxa de cura de cerca de 90%. E as leucemias dos adultos, dos idosos, a leucemia linfocítica crônica e a leucemia mieloide aguda são as mais frequentes. Em média, então, são tumores raros, uma incidência de 2 a 5 casos por 100 mil habitantes. Anemia pode virar leucemia? Esse é um conceito muito difundido na população e ele via de regra, ele não é verdade, né? É um conceito, digamos assim, um conceito que não é verdadeiro. A imensa maioria das anemias, ela não é causada por doenças que podem evoluir para leucemias. Então, às vezes a pessoa tem uma anemia por falta de ferro. Essa anemia jamais vai virar uma leucemia. Agora, existem as anemias causadas por mielodisplasias, que já são tumores mais indolentes do sistema sanguíneo, e essas sim podem virar leucemia. Então, o que a gente precisa pontuar, e que isso fique claro, é que a anemia não é tudo igual. A anemia é um diagnóstico que precisa ter uma causa. Ela pode ser por falta de ferro, ela pode ser por uma anemia de doença crônica, por um problema renal, ela pode ser, inclusive, por doenças que vão evoluir para a leucemia em algum momento da vida. Mas esse conceito é o mais importante. A anemia não é tudo igual, não é tudo falta de ferro, e a gente vê muitos pacientes que vêm tratados como se falta de ferro fosse, com dietas, com um reforço na dieta, para tratar uma anemia que nem se sabe qual é a causa dessa anemia. Então, o conceito principal é: anemia é um grupo de doenças e tem que ter um diagnóstico correto para poder dar o tratamento correto e evitar, caso seja esses tipos que podem evoluir para a leucemia, que isso aconteça. Quais são os sintomas mais comuns e como identificá-los? Bom, um dos sintomas é justamente a anemia, né? Então, a anemia vem como cansaço, falta de energia, né? Falta de ar, muitas vezes. Outros sintomas são a falta das plaquetas, né? Que causa manchas roxas, sangramentos, e a falta de glóbulos brancos funcionantes, de glóbulos brancos normais. E isso leva a infecções, basicamente. Então, eu diria que anemia, infecções e sangramentos são os principais sintomas das leucemias. Ínguas pelo corpo também pode ser um dos sintomas. Então, basicamente, as doenças hematológicas giram em torno dessa falta da produção do sangue normal, levando a esses sintomas e aumento, eventualmente, dos gânglios, que são como se fossem postos avançados do nosso sistema imunológico. Então, também pode
o aumento dos gânglios ser um desses sintomas. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico passa por um estudo do sangue e da medula óssea. Então, via de regra, a gente retira uma amostra de sangue de dentro do osso, onde está a produção de sangue acontece lá dentro, e a partir dessa amostra a gente faz um estudo das células do sangue, né? Então, existem exames que classificam essas células em qual é o tipo, quantas tem de cada um, e o grande, digamos, achado é um aumento muito grande das células jovens, no caso das leucemias agudas, e de células clonais maduras, que são as leucemias crônicas. Existe também testes genéticos, em que algumas dessas leucemias, elas sempre têm uma alteração genética, como se fosse um defeito que foi, em algum momento dessa reprodução das células, ele se criou, a pessoa não nasceu assim, mas ela, em algum momento da reprodução da célula, o DNA, houve uma mutação. E essa mutação que causou essa perda de controle das células. Identificando a mutação, eu tenho o diagnóstico daquela leucemia e hoje em dia, inclusive, tenho tratamentos para aquele tipo específico de mutação. A leucemia tem cura? Quais são as opções de tratamentos? Bom, nós temos dois grandes grupos, como eu tinha dito, né? As leucemias agudas, que são doenças muito agressivas e que são tratadas com quimioterapia e são doenças curáveis, né? E existem as leucemias crônicas, que elas são mais lentas e, em geral, a cura dessas doenças, até o transplante de medula pode conseguir cura dessas doenças, porém às custas de uma toxicidade maior. Então, nesse grupo das leucemias crônicas, via de regra, nós temos tratamentos contínuos que o paciente vai controlar a doença. Isso não quer dizer, muitas vezes o paciente fica muito angustiado com isso, que não curar uma doença significa que ele vai morrer antes. Não, muitas vezes os pacientes morrem de velho, como a gente diz, né? Vai morrer de velho. Por quê? Porque as pessoas com os tratamentos mais modernos podem viver muitos anos. Então, um paciente com 70, 80 anos, todos nós vamos morrer um dia. Se a gente viver 10, 20, 30 anos com uma doença, isso é como ter diabetes, como ter hipertensão. São doenças crônicas em que a pessoa controlando essa doença é o mais importante do que buscar, digamos assim, uma cura. Já as agudas, com quimioterapia intensiva, se consegue curar essas doenças, obviamente que não em todos os pacientes. É possível ter uma vida normal com leucemia? E qual a expectativa de vida com diagnóstico precoce e tratamento adequado? Olha, isso vem mudando muito ao longo dos anos, né? Muitos pacientes têm uma vida totalmente normal, obviamente dependendo do tratamento que eles recebem. Existem leucemias, por exemplo, que não se tratam. Esses pacientes não têm sintomas, eles vão seguir a vida normalmente e quando tiver algum sintoma, nas leucemias crônicas, a leucemia linfocítica crônica, ele vai tratar. Existem outros tratamentos que são um comprimido por dia e o paciente vai seguir sua vida normalmente com uma vida totalmente normal, minimamente alterada, eventualmente com algum efeito colateral do tratamento. Nas leucemias agudas, isso já muda a dinâmica do tratamento e o paciente muitas vezes interna. Esse é um período de 6 meses, eventualmente 12 meses, em que esse tratamento mais intensivo é necessário, mas após isso o paciente se recupera plenamente. Nós temos vários colegas e pessoas do nosso meio que tiveram leucemia e estão aí hoje trabalhando. Então, mesmo durante o seu tratamento, a vida para muitos deles, né, é muito próxima do normal. Recentemente, o senhor participou do maior congresso mundial da área, o da Sociedade Americana de Hematologia, realizado em Orlando, na Flórida. Quais foram as principais inovações e avanços da medicina em hematologia que se destacaram no evento? Bom, a gente vem vindo, nesses últimos anos, a cada ano que se sucede, grandes lançamentos, né, de novidades para esse público, digamos assim, que tem doenças hematológicas, né? Essas doenças do sangue. No caso das leucemias, a gente viu nos últimos 2, 3 anos, eu diria, a consolidação do transplante e das células CAR-T, que são uma tecnologia em que células normais do sangue são retiradas, modificadas por engenharia genética, turbinadas no seu potencial de destruir células tumorais e devolvidas para o paciente. Essa é uma tecnologia muito nova e que já temos no Brasil, aprovado pela Anvisa. Então, esse é um transplante, digamos assim, mais moderno, com menos toxicidade.
Outro aspecto importante que tem surgido muito são novas drogas. Cada ano, novas drogas surgem e isso faz com que cada diagnóstico que a gente dê para o paciente, a gente se renove a esperança de que ele vai ter um tratamento com baixa toxicidade e com alto efeito. É óbvio que isso não são para todos os casos, é óbvio que tem pacientes que os tratamentos podem não funcionar, mas proporcionalmente a gente tem visto isso na área da terapia celular, como isso é chamado, o transplante, as células CAR-T, e na área das drogas novas. Essas são as principais áreas de inovação que a gente tem tido. Existe muita inovação e muito avanço na área das equipes multidisciplinares também. Hoje, o tratamento de um caso desses de leucemia não envolve só o médico, ele envolve a enfermagem, envolve a fisioterapia. Hoje se sabe que pacientes que fazem atividade física durante o seu tratamento têm melhores desfechos do que quem não faz. Então, todo esse conjunto da equipe, ele também vem sendo cada vez mais reforçado nos congressos e isso faz com que esse ambiente aí seja tão rico, né, em envolver as pessoas e por isso o Fevereiro Laranja é tão importante, porque ele é um momento de engajar as pessoas nesse movimento para diagnosticar precocemente, fazer o melhor tratamento, ter equipes multidisciplinares envolvidas e isso é o que dá o melhor resultado. Qual é a principal mensagem que gostaria de deixar aos nossos telespectadores? Eu queria deixar uma mensagem de muita esperança, porque embora as leucemias ainda sejam doenças agressivas, que por vezes o prognóstico não é ainda o ideal, mas que a perspectiva dos pacientes que têm esse diagnóstico hoje, elas vêm melhorando. A estrutura do sistema para tratamento desses pacientes, ela vem se especializando e vem aumentando. Então, eu diria que quem convive com essas doenças é um momento que nós temos que reforçar a nossa esperança, trabalhar para que tenhamos bons tratamentos e se engajar nesses movimentos, porque eles ajudam muito a incorporar novas drogas, a trazer mais estudos clínicos para o Brasil. O Brasil hoje é um centro que tem sido muito procurado pelas indústrias para trazer seus tratamentos. Isso melhora o ambiente e melhora a perspectiva de tratamento e de vida para todos os pacientes. Marcelo Capra, hematologista e coordenador do Serviço de Hematologia do Hospital Mãe de Deus, agradecemos por estar conosco no Saúde RS. Eu que agradeço a oportunidade e um bom Fevereiro Laranja para todos. Volte sempre. Obrigado. E agora tenho um recado da Gerifácil para vocês. Confere aí. Você conhece a Gerifácil? Um sistema para facilitar a vida de quem cuida em LPIs e home care? Com soluções práticas e seguras, garantimos mais tempo aos profissionais da saúde. Não perca tempo com burocracia, escolha a tranquilidade. Quer saber mais? Acesse o QR Code que está na sua tela. Gerifácil, cuidado de verdade na palma da sua mão. No próximo bloco, você confere o quadro Robótica e Medicina e a estreia do quadro Saúde Capilar. Saia daí, a gente já volta. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com um oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil. Agora vamos falar sobre robótica e medicina. Roda a vinheta. Robótica e Medicina. Oferecimento: Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Precisão e segurança em cada cirurgia. Neste episódio do quadro Robótica e Medicina, o Dr. Norberto Martins, cirurgião geral, especialista em cirurgia robótica e videolaparoscopia, certificado em cirurgia robótica pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões e habilitado a tutorar colegas que desejam realizar cirurgias robóticas, fala sobre a proctoria e os avanços das cirurgias robóticas, mostrando como a tecnologia está transformando a medicina. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo novamente ao quadro Robótica e Medicina. Bom dia. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. Doutor Norberto, o que motivou a realização da proctoria em Córdoba, na Argentina? O motivo principal foi que o Hospital de Córdoba implantou, comprou essa tecnologia, comprou o robô
e teve essa necessidade inicial de fazer o treinamento dos cirurgiões para que esses cirurgiões, que são cirurgiões já treinados, experientes na parte de videolaparoscopia, conseguissem iniciar a jornada na cirurgia robótica. E dessa sorte, então, eu fui convidado pela empresa, né, por já ter alguma experiência com a cirurgia robótica aqui no TUMAI, quase 50 cirurgias já realizadas. Então, nós tivemos a oportunidade de ir lá, conhecer o hospital e ajudar na fase inicial de treinamento desses colegas. Quais foram os principais resultados alcançados com essa experiência? Eu posso te dizer que os principais resultados foram conseguir fazer com que os cirurgiões entendessem bem o funcionamento prático da plataforma. Porque existe toda uma teoria que embasa, o cirurgião se prepara na parte teórica, mas quando ele vai para a prática, tem outros desafios. Ligar o robô, posicionar os braços, entender a mecânica, né, da movimentação dos braços, da visão tridimensional. Isso tudo é na prática. Então, o Proctor está ali exatamente para trazer essa tranquilidade para o cirurgião que está iniciando, né? Inclusive na movimentação, ele pode trocar, ele pode ajudar esse cirurgião que está iniciando em alguns dos passos da cirurgia e ajudar para que esse cirurgião consiga efetuar essa cirurgia toda inicial com sucesso. Como a proctoria tem influenciado o dia a dia dos cirurgiões e das equipes nos hospitais? Eu acho que a proctoria, ela ajuda o cirurgião a aproveitar o máximo de um equipamento que é superior ao equipamento que hoje já existe para fazer. A gente pode fazer uma comparação, uma analogia, né? O robô é como se fosse um carro de Fórmula 1. Então, nós sabemos dirigir os carros normais, os carros tradicionais. O cirurgião laparoscópico, ele sabe dirigir um carro tradicional. Agora, para fazer um carro de Fórmula 1 funcionar, existe todo um treinamento, uma habilitação, né, uma aclimatação que é necessária. Depois que tu consegue fazer o carro de Fórmula 1 funcionar, ele vai te entregar muito mais performance do que um carro tradicional. Então, eu acho que nesse sentido, a mudança na vida do cirurgião, né, que a proctoria traz, é ajudar ele, habilitar ele a dirigir esse carro de Fórmula 1. Né? Quais são as expectativas para o número de cirurgias robóticas realizadas ainda este ano? Olha, considerando que nós estamos no início do ano e a grande procura, a grande movimentação que nós tivemos já nas primeiras semanas, eu acredito que nós vamos ter um avanço muito grande. Hoje são mais de 120 plataformas no Brasil e nós passamos de 10 plataformas já no Rio Grande do Sul. Então, acredito que sim, esse ano vai ser um ano muito bom para a cirurgia robótica, muito bom para os pacientes que vão ter mais acesso e possibilidade de fazer os tratamentos através da cirurgia robótica. Quais são os maiores desafios na implantação da cirurgia robótica e como eles têm sido superados? Te diria que hoje os maiores desafios exatamente estão na questão de acesso, né? A tecnologia em si não é uma tecnologia barata, então existe o acesso por parte do hospital, que precisa adquirir essa tecnologia, criar esse ambiente propício, né, para fazer essas cirurgias, e também a questão do acesso do paciente, porque a gente sabe que é um procedimento que ainda tem um custo associado para o paciente. Então hoje, toda a questão da tecnologia em si de desenvolvimento, ela está muito bem posta. Eu acho que o principal desafio que a gente tem pela frente nesse ano vai ser a questão de acesso, tanto de hospitais quanto, principalmente, de pacientes terem acesso ao robô. Existem planos para expandir a proctoria ou iniciativas semelhantes para outras cidades ou países? Sim, é uma pergunta muito interessante e eu acho que dá para a gente fazer um gancho, inclusive, com a telecirurgia, né? O Hospital Mãe de Deus, por exemplo, tem uma plataforma que está 100% pronta para a telecirurgia. O que isso nos possibilita? Não há uma necessidade tão grande de o cirurgião estar fisicamente, o proctor, estar fisicamente no local
onde o cirurgião que está realizando a cirurgia está. O que isso quer dizer? A gente aumenta a possibilidade de fazer cirurgias proctoradas em outros estados, em outros países também existe essa possibilidade, então, de tu expandir o acesso da proctoria através dessa nova tecnologia que é a telecirurgia, por exemplo. Como o senhor avalia a percepção da população sobre as cirurgias realizadas por robôs? Eu acho que hoje a população ela tem um contato maior, mais facilitado com tudo que é tecnologia, com tudo que é tratamento de saúde. Nós temos muitas fontes de conhecimento, mas isso não substitui o médico em hipótese alguma, né? Mas isso é importante a gente falar porque o paciente, quando ele chega no consultório, hoje a gente tem muitos pacientes que já chegam muito bem embasados a respeito, né, da tecnologia. Então, o papel do cirurgião exatamente é pegar alguns pontos que faltam, explicar, colocar ainda mais a quantidade de benefícios que essa tecnologia vai trazer para o tratamento do paciente e fazer ele entender, né, a real vantagem que vai ter para ele a escolha da robótica para o tratamento do procedimento cirúrgico dele. Qual recado o senhor deixaria para pacientes que têm dúvidas sobre realizar a cirurgia utilizando a técnica robótica? Eu acho que primeiro é fazer uma boa escolha do cirurgião que ele pretende fazer o procedimento, né? Um cirurgião habilitado, com experiência, com muita empatia. Tu precisa entender que é uma tecnologia nova para todos, principalmente para o paciente. Então, a gente precisa ter um cuidado, né, para explicar bem para o paciente numa linguagem clara e fácil que possibilite trazer e passar para esse paciente a tranquilidade, que apesar de um procedimento relativamente novo, o tamanho do benefício que ele traz é muito relevante. Norberto Martins, cirurgião geral, especialista em cirurgia robótica e membro do Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul, agradecemos por estar conosco no quadro Robótica e Medicina aqui no Saúde RS. Muito obrigado. O Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul oferece uma vasta gama de procedimentos cirúrgicos com o auxílio da robótica. A equipe une conhecimento e inovação para realizar cirurgias com mais precisão, segurança e recuperação rápida, priorizando o bem-estar do paciente. O Instituto fica localizado na Rua Ramiro Barcelos, 820, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Para saber mais sobre os serviços, siga o Instituto no Instagram, @robotica.rs, ou entre em contato através dos fones 51 980700820 ou acesse robotica.com.br. Responsável técnico, Dr. Marcos Motim, Cremers 32903, Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul, onde o cuidado encontra a tecnologia e o futuro da medicina já é realidade. Robótica e Medicina. Oferecimento: Instituto de Cirurgia Robótica do Rio Grande do Sul. Precisão e segurança em cada cirurgia. E agora é hora da estreia do quadro Saúde Capilar. Roda a vinheta. Saúde Capilar. Oferecimento Dr. Alex Passim, tricologia e transplante capilar. Neste episódio de estreia do quadro Saúde Capilar, vamos falar sobre o transplante capilar, uma solução para quem sofre com queda de cabelo e calvície. Para esclarecer todas as dúvidas, conversamos com o Dr. Alex Passim, médico pós-graduado em transplante capilar e tricologia. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo à estreia do quadro Saúde Capilar aqui no Saúde RS. Agradecemos pela parceria neste projeto. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui. Doutor, o que é o transplante capilar e como funciona? O transplante capilar
é um procedimento minimamente invasivo que a gente realiza a partir da retirada de folículos de uma área doadora, que é uma área saudável, transferindo eles um a um para uma região onde não há mais o cabelo, que sofre de calvície, ou um recuo. Geralmente a gente chama esse recuo de falhas. Então esse folículo é transplantado dessa região saudável para a região que sofre da calvície. Quais são as principais técnicas? Hoje nós temos 3 técnicas. A FUT, que é a mais antiga, quase não utilizamos mais. A FUE, que é a extração que nós mais utilizamos hoje, que é a retirada de folículo a folículo, um a um. E nós temos a DHI, que é um procedimento direcionado geralmente para calvícies de menor grau, em que usamos um instrumento chamado implanter, que nós direcionamos o fio diretamente com o implanter. Para quem é indicado esse procedimento e quem pode fazer? Todos os homens e mulheres que sofrem de algum grau de calvície, nós avaliamos a necessidade de realização de transplante. Então, se há uma falha ou se há uma calvície mais avançada, essas pessoas acabam tendo uma indicação de transplante. Existem possíveis complicações ou efeitos colaterais? O procedimento é minimamente invasivo, praticamente não há complicações, mas como todo procedimento cirúrgico, alguma mínima complicação tem. É um procedimento muito seguro. Geralmente as complicações são pós-procedimento. Como a gente utiliza uma grande quantidade de líquido, acaba acontecendo às vezes, das primeiras 48 horas, do paciente apresentar um pouco de inchaço no rosto. Mas isso nós explicamos bem para o paciente no pós-operatório, ele acaba fazendo algumas manobras que nós ensinamos e o inchaço acaba desaparecendo logo. Fora esse inchaço, acontece algum leve desconforto ou coceira nas regiões, tanto da extração quanto nas regiões que foram implantadas. Nós também temos tratamento para isso. Então o paciente praticamente não sente os efeitos, porque é bem tratado pós-procedimento. Como é feito e quanto tempo dura o procedimento? O procedimento, o paciente chega pela manhã, cedinho, e vai embora final da tarde, início da noite. É um procedimento demorado, como é feito unitariamente, folículo a folículo, ele leva em torno de 6 a 10 horas. É feito a partir de anestesia local para graus de calvície menos avançados e com anestesia geral para graus mais avançados. Geralmente, nos graus menos avançados, com anestesia local, a gente acaba usando uma sedação leve. Após o procedimento, em quanto tempo os resultados aparecem? Esse é um procedimento que exige paciência. Não é da noite para o dia que os resultados aparecem. Os fios transplantados, eles costumam cair nos 30 primeiros dias para começar a crescer novamente. Então, o cabelo inicialmente vai começar a crescer realmente a partir ali do 2º, 3º mês. O resultado final acaba acontecendo apenas 12 meses após o procedimento. Como funciona a avaliação no seu consultório para quem gostaria de fazer o transplante capilar? Nós realizamos um planejamento cirúrgico individualizado. Não é todo paciente que tem indicação de transplante, alguns apenas o tratamento. Quando o paciente tem indicação de transplante, nós realizamos avaliação microscópica, chamada de tricoscopia, para avaliar o couro cabeludo e a saúde do fio do cabelo dele. Nós realizamos também o desenho da linha, onde vai ser a marcação futura para realizar esse transplante e, a partir daí, nós levamos em consideração também a opinião do paciente para essa realização. Tudo com uma abordagem individual de cada paciente. Dr. Alex Spassin, médico pós-graduado em transplante capilar e tricologia, agradecemos por estar conosco na estreia do quadro Saúde Capilar aqui no Saúde RS. Eu agradeço a oportunidade novamente, Paulo. Agradeço a todos os telespectadores. Espero que tenham gostado. Até o próximo encontro. Até.
Você já pensou em fazer um transplante capilar e se perguntou, será que eu posso? O Dr. Alex Spassin, médico pós-graduado em transplante capilar e tricologia, garante resultados naturais, alta densidade e harmonia estética. Com técnicas avançadas para cabelo, barba e sobrancelhas, ele realiza procedimentos precisos e personalizados, cuidando de cada detalhe para restabelecer sua autoestima com segurança. O transplante não é só estética, é uma jornada de transformação. Siga o Dr. Alex no Instagram, @dr.alexspassin, ou agende sua avaliação pelo WhatsApp que está na tela. Dr. Alex Spassin, tricologia e transplante capilar. Saúde capilar. Oferecimento Dr. Alex Spassin, tricologia e transplante capilar. No próximo bloco, temos o nosso quadro Saúde das Mamas. Não saia daí, a gente já volta. O Saúde RS está de volta, o seu Jornal da Saúde, aqui na Masper TV, com o oferecimento do Residencial Vital Saúde e da Gerifácil. É hora de falar sobre saúde das mamas? Roda a vinheta. Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Shore. Mastologia Oncoplástica. No quadro de hoje, Saúde das Mamas, vamos abordar tipos de câncer de mama, tratamentos e como definir a melhor sequência de cuidados para cada paciente. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o Dr. Mário Shore, mastologista, cirurgião oncoplástico e diretor da Clínica Shore. E o Dr. Marcos Bassan, oncologista clínico, que atua no Hospital Ernesto Dornelles e na Oncoclínicas. Bom dia, sejam bem-vindos ao quadro Saúde das Mamas aqui no Saúde RS. Bom dia, Paulo. Obrigado. Vocês podem explicar se todos os tipos de câncer de mama têm o mesmo tratamento? Essa é uma pergunta bem interessante, Paulo, e acho que a resposta pode ser sim e não ao mesmo tempo, né, Marcos? Sim, porque os tratamentos em geral, eles globalmente, digamos assim, eles passam pelos mesmos. Nós temos quimioterapia, a hormonoterapia, que é o bloqueio hormonal, na verdade, a cirurgia, radioterapia. Então, de uma forma geral, os tratamentos passam por esses grandes tratamentos, digamos assim. Mas não porque cada doença, cada pessoa, cada mulher que vai ser tratada, ou mesmo homens, né, ela vai ter um tratamento personalizado para a sua situação, né, específico para a sua situação. Por exemplo, o tipo da cirurgia, se vai preservar a mama, retirar a mama inteira, a reconstrução ou não, a cirurgia na axila vai variar, maior, menor, se necessário ou não. Se, por exemplo, tem pessoas que vão fazer quimioterapia ou não, que o Dr. Marcos pode falar melhor, hormonioterapia, quem precisa de radioterapia. Então, apesar dos tratamentos serem os mesmos globalmente, para cada pessoa, para cada caso específico, vai ter suas especificidades. Então, é um tratamento personalizado. E acredito também que mesmo para o mesmo tipo de câncer, o tratamento de paciente para paciente pode variar também pelas características de cada pessoa que a gente está vendo, idade, comorbidades, né? A gente sabe que, do ponto de vista oncológico, né, a gente vai classificar os tipos de câncer de mama. Uma maneira bem prática, né, a gente organiza sobre a respeito da sensibilidade que tem a ação dos hormônios, né? A gente sabe que a maioria dos cânceres são hormônios sensíveis. A mama é um tecido do corpo que é responsível à ação dos hormônios do corpo da mulher. E é natural que um câncer que cresça ali, ele vai ter ação dos hormônios sobre ele, né? Geralmente são tumores que crescem mais lentos, são mais indolentes. Muitas vezes a quimioterapia não faz tanta parte do tratamento dessas pacientes. Quando não há ação dos hormônios, né? Geralmente a gente pode chamar, por exemplo, do câncer de mama do tipo triplo negativo,
A gente sabe que são doenças mais agressivas, crescem mais rápidos e a quimioterapia é um dos nossos principais tratamentos, né? E fora disso, uma outra categoria também é a expressão da oncoproteína HER2, que é uma proteína que tem todas as células que às vezes o câncer de mama pode se valer dela para crescer e se multiplicar mais rápido. Então, basicamente, quando a gente está diante de um paciente com câncer de mama, a gente vai abordar primeiramente essas 3 características que eu citei para entender qual que vai ser a jornada do tratamento desse paciente. Marcos, aproveitando, né, que já começou essa questão dos diferentes tipos e de quimioterapia, diferentes quimioterapias, eu queria te perguntar, porque assim, a dúvida mais comum no consultório e quando as pessoas recém recebem o diagnóstico naquele momento de muita angústia e naquela ansiedade para se ver livre da doença, né, que é tão natural, mas às vezes o cirurgião tem alguma dificuldade de explicar quando a quimioterapia vai melhor, quando a estratégia do tratamento começa, ao invés da cirurgia, que é intuitivamente o que as pessoas pensam e ainda é o tratamento para a maioria das pessoas, iniciar pela cirurgia, pela remoção da doença e daí partir para o tratamento da quimioterapia, os outros tratamentos, às vezes a gente acaba invertendo essa estratégia e começando pela quimio. Quais os possíveis prejuízos? As pessoas tem alguma coisa a temer, né? Ou tem algum risco de começar pela quimioterapia, estar com a doença ali e depois ir para a cirurgia? Eu concordo contigo e penso da mesma maneira que a cirurgia é a pedra angular do tratamento de uma pessoa que tem câncer de mama, né? A gente sabe que a pessoa, no momento que ela estiver operada, ela tem a chance de estar curada naquele momento. Acredito que o principal risco que a gente tem envolvido em fazer a quimioterapia antes da cirurgia, né, é a gente identificar naquela paciente se é uma paciente que necessita desse tratamento, ou por o tumor ser grande, já espalhado para debaixo do braço da paciente, ou por ter características de maior agressividade, né? Uma doença que não seja sensível aos hormônios, né? Então, ao meu ver, o maior risco está no próprio câncer em si, da gente estar preocupado com ele ali no local, mas muitas vezes o câncer é uma doença que a maior repercussão que ela pode trazer é sistêmica, né? Tem o risco de se espalhar e ir para os outros órgãos. E no momento que a gente começa o tratamento com a quimioterapia, muitas vezes a gente já começa a ver a resposta na própria mama do paciente, né? O tumor acaba reduzindo, né? Então, essa é uma estratégia que ela consegue individualizar muito melhor para nós qual que é o paciente que vai se sair melhor com o tratamento antes da cirurgia, né? Seja quimioterapia, terapia-alvo, imunoterapia, ou muitas vezes também o paciente que a gente já sabe que tem características de menos agressividade que poderiam se sair sem a químio. E claro que vão ter riscos, eu acho que a questão é a gente reconhecer esses riscos, saber que eles existem, é o primeiro passo para a gente mitigar, né? A gente tem bons tratamentos para prevenir náuseas, vômitos, bons tratamentos para evitar que a imunidade dessas pacientes caia, né? E no sentido de que a gente sabe que o tratamento que a gente precisa ofertar, se só pudesse ofertar é a cirurgia. Então, no caso, se a gente começa uma quimioterapia, vê que a paciente não se adequou bem, a gente recalcula a rota. Mas a quimio teria essa ideia já de proteger, né? Tanto no local quanto no corpo inteiro, porque Sim. ela já começa tratando e combatendo as células, né? Matando as células e protegendo o corpo inteiro, né? E eu penso que tem muitas pacientes, quando a gente deixa para fazer a quimioterapia depois da cirurgia, essa paciente já teve o tumor retirado, ela já pode estar curada. A gente faz a quimio por causa do risco teórico que essa paciente pode apresentar da doença voltar. Mas quando a gente faz antes da cirurgia, a gente está vendo a resposta, a gente consegue ver com o próprio olho, o tumor está ali, ele aumentou, ele está estável, ele diminuiu. E geralmente a gente costuma indicar a quimioterapia antes, são nos tumores que são quimiosensíveis, são onde a gente já espera que vai ter uma taxa de 70%, 80% das pacientes vão reduzir os tumores com o tratamento, né? Então, é a estratégia que mais vai trazer chance de cura nas pacientes que vão precisar dela. Como vocês definem o tratamento para cada paciente? Cirurgia ou quimioterapia? Pois é, desenvolvendo, né, continuando, nós estamos conversando, a cirurgia ou a quimio ela pode iniciar o tratamento,
Na maioria das vezes ainda, nos tumores, como o Dr. Marcos estava falando, que são hormônios sensíveis, né, os que são estimulados pelo hormônio das mulheres, a gente acaba iniciando pela cirurgia mais facilmente. Mas a cirurgia ela tem um papel inicial, assim, de retirar logo a doença e depois ver o resto do tratamento quando as doenças são iniciais. Assim, resumindo, falando basicamente para as pessoas entenderem. Então, tumores assim que são os ideais ser diagnosticados abaixo de 1 centímetro, por exemplo, que ninguém palpa. Aquela coisa que a gente fala do outubro rosa, da campanha do outubro rosa, dos exames, mamografia, eco, diagnóstico precoce para diagnosticar lesões de poucos milímetros. Nessas situações, em geral, se começa pela cirurgia, mesmo que o tumor seja muito sensível à quimioterapia. Né? Porque ele pequenininho assim, às vezes a cirurgia só de retirar a doença, não tendo comprometimento da axila, até pode diminuir o tratamento quimioterápico depois. Mas quando as lesões são um pouco mais avançadas, os tumores são um pouco maiores e quando, por exemplo, são muito sensíveis à quimioterapia, como o Dr. Marcos estava falando, do triplo negativo, esse HER2, que é outra proteína que tem um tratamento bem específico, excelente, a imunoterapia, às vezes começar pela quimio e ver a doença reduzir ou até desaparecer, além de ser um ótimo sinal para a cura, né, Marcos? Pode falar melhor sobre isso, também para nós diminui a cirurgia. A cirurgia se torna menor, muitas vezes o que seria uma retirada da mama inicialmente se torna uma cirurgia que a gente conserva a mama, às vezes uma cirurgia maior na axila, tirando mais gânglios, mais linfonodos, que a gente chama da axila, se torna uma cirurgia menor, mais poupadora, com menos sequelas. Quer dizer, essa inversão, quando a quimioterapia vai muito bem para determinadas lesões, torna a cirurgia menor e prova que a quimioterapia funciona bem, aumentando a chance de cura dessas mulheres. E penso que a decisão de como começar o tratamento, seja com a cirurgia, seja com a quimioterapia, é uma decisão tão importante que não envolve apenas o médico oncologista, o médico mastologista, o paciente, né? A gente costuma, né, caso a caso, poder trazer a história de cada paciente, com os exames, a situação clínica, em reuniões multidisciplinares com outros profissionais, como o radioterapeuta, para poder individualizar, adequar, né? Porque muitas vezes eu vou ver ali no guideline que o tratamento dessa paciente é quimioterapia, terapia anti-HER2, prévia cirurgia e, na prática, examinando a paciente, daqui a pouco ela tem alguma comorbidade, como uma insuficiência cardíaca, ou já é, às vezes, uma paciente uma idade mais avançada, por vezes que necessita auxílio nas atividades do dia a dia, alguém que a gente considere frágil para fazer o melhor tratamento, vamos dizer assim, que traga maior chance de cura antes da cirurgia, e a gente precisa adequar, otimizar caso a caso, né, para poder, através desse esmero, né, indicar o melhor tratamento para a paciente. Isso é feito muitas vezes de uma maneira com vários profissionais envolvidos na tomada dessa decisão. Personalizar, no fim das contas, né? Hoje em dia a gente faz programa um tratamento para a vida daquela pessoa, para determinada mulher, no seu momento de vida, com as suas comorbidades, com o seu tipo de mama, com a localização da doença, o tipo da doença, tu monta esse quebra-cabeça e encontra a solução. Mas eu queria te perguntar, aproveitando isso mesmo, quais os principais fatores que fazem essa tomada de decisão, a tomar a estratégia, químio, imunoterapia, hormonoterapia, cirurgia antes, quimioterapia antes, quais os principais fatores que são envolvidos nessa decisão, Marcos? Eu penso que nessa questão de personalizar, né, a gente tem uma balança ali, né? De um lado, a gente quer trazer a maior chance de cura para essa paciente com o melhor tratamento possível. E de outro lado, a gente não quer submeter essa paciente a tratamentos, por exemplo, a quimioterapia, que podem e vão ter efeitos adversos, e aquilo ali acabe diminuindo o benefício que a paciente vai ter. Então, do lado, a gente toma cuidado para oferecer o maior tratamento, né, na ânsia de não querer deixar essa doença avançar, mas, de outro lado, também a gente tem que estar cuidando se daqui a pouco o nosso próprio tratamento não vai trazer outros problemas para a paciente, né? Então, o nosso guia, né, para indicar uma quimioterapia antes da cirurgia, no pensamento do oncologista, muitas vezes, a gente vai indicar em tumores onde a cirurgia inicial, para um tumor pequeno, não cabe por ser um tumor muito grande ou por já estar avançado para baixo do braço, que naquele momento justificaria uma grande cirurgia, que a paciente teria que, bom, o Mário pode explicar melhor do que eu, mas além de operar o tumor, teria que fazer um esvaziamento dos linfonodos que estão embaixo do braço. Então, a quimioterapia nesse contexto seria para facilitar a cirurgia do médico mastologista, do médico oncoplástico. Outra questão também seria
mesmo tumores, às vezes, que não estão tão avançados, onde a gente então identifica que esses tumores ou cresceram sem a ajuda dos hormônios, como o triplo negativo, ou cresceram com a ajuda da ação com proteína HER2, a gente sabe que nós temos tratamentos que, na maioria das vezes, podem até fazer o câncer sumir no momento da cirurgia. Então, o médico vai operar a paciente, opera ali onde o câncer nasceu, esse exame vai para o patologista, ele coloca no microscópio e não encontra mais células do câncer. Então, nesses casos onde a gente já sabe que tem uma boa probabilidade disso acontecer, a gente acaba, então, indicando esse tratamento. Então, basicamente, seria quando a gente sabe que é um tumor que vai ter uma boa resposta ao tratamento, quando a gente espera isso, ou quando a gente precisa que o tratamento prévio à cirurgia, como quimioterapia, facilite a cirurgia desse paciente. E Marcos, essa resposta que a gente chama, né, da resposta patológica completa, que é o desaparecimento do tumor, isso tem um impacto na chance de cura, no prognóstico da paciente? Tem. A gente já sabe que alguns tipos de câncer de mama, isso se correlaciona claramente com a chance da paciente já estar curada no momento da cirurgia, né? E também ao contrário, né? Quando isto não acontece, quando essa paciente fez a quimioterapia, fez o tratamento antes da cirurgia, a gente não vê essa resposta, a gente já sabe que é um tumor de mais risco, né, de poder voltar, e a gente tem tratamentos, então, onde a gente consegue aumentar um pouco o tom, fazer tratamentos mais indicados nessa situação, onde não teve essa resposta patológica completa, que a gente só consegue fazer atualmente nesse cenário. Então, se uma paciente não faz o tratamento preconizado com quimioterapia, terapia-alvo antes da cirurgia, ela perde a chance de fazer aquele remédio, né? Então, é preciso um caminho muito claro, uma organização e, claro, passo a passo no consultório, vendo como a paciente está se saindo com a quimioterapia, o que está ajudando, o que está incomodando, recalcular a rota se for necessário. Começar pela quimio antes, muitas vezes, então, nos permite personalizar também a quimioterapia e fazer esse, como acho que tu usou um termo muito interessante, se recalcular a rota, né? Usar mais medicações, menos medicações. Interessante, Sim, né? A gente lida com muita incerteza no tratamento do câncer de mama, né? As preocupações nossas com nossos pacientes, as preocupações do nosso paciente com essa doença, com o impacto nas atividades da vida diária desse paciente que podem surgir pelo tratamento. E, geralmente, no consultório, a gente traz uma decisão compartilhada, né? Pesa riscos e benefícios, mas sempre, então, podendo tratar o paciente da melhor maneira que a gente conseguir, né? Que, querendo ou não, é o nosso principal ponto de ação, a nossa obrigação com o paciente. Quais orientações vocês dão às pacientes sobre o que esperar em cada abordagem e como se preparar? Bom, eu pessoalmente, assim, como é um momento, principalmente as primeiras consultas, a consulta que a gente dá o diagnóstico, eu acho a mais difícil de todas, né, Marcos? E às vezes, para tu passar tanta informação, porque nós estamos falando aqui, é muita coisa, fica até difícil de absorver. Primeiro que as pessoas, a cabeça voa naquele momento, o medo toma conta e tal, e às vezes não é na primeira consulta, ou a gente precisa de mais consultas para esclarecer melhor as rotas, os cálculos, mas o que eu posso dizer para as pessoas, e o que eu digo no consultório, quando se cria o clima adequado para conversar sobre isso com mais tranquilidade, é que a gente procura uma solução para cada mulher. Essa coisa, eu sempre repito essa palavra da personalização, há diversas soluções, todas elas com grande chance de cura, com a mesma, vamos dizer, estratégias diferentes que chegam no mesmo resultado. As chances de cura são altas, independentemente das doenças que as mulheres tenham, mas a gente vai delimitando e encontrando a solução para cada pessoa naquele momento da sua vida, naquela condição de saúde prévia que ela tenha, o desejo que as mulheres têm, tanto em relação ao tratamento com quimioterapia, o tratamento mais químico mesmo, quanto à cirurgia, e nessas conversas a gente vai encontrar a solução e que a chance de cura para cada mulher é muito grande. Isso eu acho que é o recado que nós temos que deixar. E mesmo, a gente fala muito em cura do câncer de mama, porque, claro, a maioria das mulheres acabam se curando mesmo, mas mesmo as mulheres que a doença vai mal, né, ou que ela tenha uma agressividade maior, e que as mulheres acabam não se curando, por exemplo, quando a gente fala em metástase, que é ter a raiz, né, a doença sair dali para outro lugar do corpo, mesmo nesse grupo de mulheres, o tratamento, a vida continua. E os tratamentos que nós temos para manter prolongando a vida, mantendo qualidade de vida e a doença controlada,
tornando uma ideia mais de doença crônica, eu falo, né, Marcos, assim, com muito respeito à doença e sempre atento, mas uma doença crônica em que a vida continua. Para esse grupo de mulheres também que a cura não for possível, existe tratamento, e existem tratamentos bem adequados e que as mulheres vão ficar bem, né? Então esse é o meu recado final. E eu acredito, né, a gente vê, é nítido, como ao longo do tempo, as pacientes, principalmente as pacientes, a gente sabe que também tem outros pacientes com câncer de mama, mas as pacientes com câncer de mama, a organização que elas têm, a gente vê o Outubro Rosa todo ano, né? E essas pacientes estão cada vez mais munidas de informação sobre o tratamento, sobre os remédios, sobre a história de outras mulheres. E algo que eu sempre trago no consultório, eu acho muito importante, é que cada pessoa tem a sua história para contar, né? A gente sabe da experiência de cada um, né? Traz os pontos positivos, traz os negativos, mas não tem jogo jogado, né? A gente vai tratar essa paciente da melhor maneira que a gente conseguir, né? Visando, acompanhando ela nessa jornada do tratamento, né? Mas o que valeu para uma, a mesma doença, pode não valer para outra pessoa, né? Então, acho que é muito importante também a gente sempre ter uma abordagem. Às vezes a gente fica perguntando, por que isso foi acontecer comigo? Eu acho que não é uma pergunta boa, né? A gente não encontra o porquê. A pergunta boa é como. Como é que eu vou fazer, né? Daqui para frente, o que eu preciso fazer? Como que eu vou me cuidar? Como é que vai ser o tratamento? Como a gente vai poder oferecer ele da melhor maneira possível para os nossos pacientes? Marcos Bassan, oncologista clínico, Mário Schor, mastologista e cirurgião oncoplástico e diretor da Clínica Schor, agradecemos por estarem conosco no quadro Saúde das Mamas aqui no Saúde RS. Um prazer, Paulo. Muito obrigado. Até o próximo encontro. A Clínica Schor é referência no tratamento de transtornos e doenças da mama, atuando com excelência em mastologia, cirurgia oncoplástica e oncologia mamária. Com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, a clínica oferece cuidado completo, unindo tecnologia avançada, expertise médica e um atendimento acolhedor e personalizado. Fundada pelo Dr. Mário Schor, a Clínica Schor tem como missão garantir tratamentos eficazes, sempre com foco no bem-estar integral da paciente, respeitando suas necessidades físicas e emocionais em todas as etapas do cuidado. A Clínica Schor está localizada na Rua Gomes Jardim, 201, sala 1107, no Mediplex Santana. Quer saber mais sobre os serviços? Siga @Clínicas Schor no Instagram ou entre em contato pelo telefone que está na sua tela. Clínica Schor, mastologia e cirurgia oncoplástica. Saúde das mamas. Oferecimento Clínica Schor, mastologia oncoplástica. Você pode participar do programa pelo nosso Instagram, @MasperTV, ou pelo WhatsApp 51995171412. Hoje ficamos por aqui. Agradecemos muito a sua audiência. Voltamos no próximo sábado com mais informações para você. Até lá, um excelente final de semana. Se cuidem. Saúde RS. Oferecimento Residencial Vital Saúde. Seu caminho é você quem faz. E Gerifácil. Facilidade para quem cuida.